Olá pessoal, aqui é o professor Anchiso Maeta. Na aula de hoje eu vou resolver um exercício usando uma nova plataforma e gostaria muito de saber a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês gostarem da aula, deixem o seu like e se inscrevam no canal que vocês vão estar ajudando bastante dessa forma. Então vamos à aula de hoje. Essa questão é um pórtico isostático. Nós vamos calcular as reações de apoio. Então, o primeiro passo é você identificar qual o tipo de apoio que você tem nessa estrutura. Então, nós temos dois apoios, o primeiro no ponto A e o segundo no ponto E. Então, aqui nesse ponto A, o tipo de apoio que eu tenho aqui é um apoio do segundo gênero. E aqui no ponto E, eu tenho um apoio do primeiro gênero. Então, como nós já sabemos, quando eu tenho um apoio do segundo gênero, eu tenho duas reações. E quando eu tenho um apoio do primeiro gênero, eu tenho uma reação. Então, vamos simbolizar as reações aqui. Neste caso, eu vou ter uma reação na vertical e vou ter uma reação na horizontal. Qual o sentido dessa reação na vertical? Ela é para cima ou é para baixo? Tanto faz. Tá? O que, na verdade, você faz aqui é um chute inicial. Em algumas situações, você consegue identificar se ela é para cima ou para baixo. Mas tem algumas questões mais complexas que você não consegue identificar assim tão de repente. Então, como é que você vai fazer? Você vai dar um chute inicial, vai colocar para cima ou para baixo, e quem é que vai dizer se isso está correto ou não? É a própria resolução. Então, quando você encontrar o resultado dessa reação, você vai saber se ela está correta ou não. Ou seja, você vai saber se o seu chute inicial foi correto ou não. Então, aqui, a princípio, eu vou colocar o sentido para cima. Essa aqui será a minha reação VA. E aqui na horizontal, eu vou colocar ela para a direita. Então, eu vou forçar um sentido errado. Por que ela é errado? Porque esse carregamento que está na barra AB, ele é para a direita. Então, para combater esse carregamento, minha reação tinha que ser para a esquerda. Mas como eu já sei disso, né? Neste caso aqui, eu vou colocar ele para a direita para mostrar o que eu acabei de falar, que o resultado do exercício vai te dizer se esse sentido é correto ou não. Então, o que a gente tem que encontrar no resultado? Que ele é o sentido incorreto. E aí eu vou mostrar o que a gente tem que fazer. Então, no ponto E, eu tenho um apoio do primeiro gênero, que eu vou ter uma única reação. Então, essa reação vai ser aqui na vertical. E eu vou adotar o sentido para cima também. Pronto, essa aqui vai ser a VE. E esta daqui vai ser HA. Bom, o próximo passo é você encontrar a resultante dos carregamentos distribuídos. Então, eu tenho um carregamento distribuído na barra B e tenho outro na barra BD. Bom, em aulas passadas eu já expliquei isso em detalhes, né? Aqui eu já vou fazer logo de forma mais direta. Então, para calcular a resultante desse carregamento distribuído, a gente faz uma conta bem simples, que é a área da figura formada pelo carregamento distribuído, onde a área é base vezes altura. A base é o comprimento da barra e a altura é o carregamento. Então, vamos começar por essa aqui. A resultante desse carregamento distribuído, ela fica na metade da base. Como a base inteira aqui tem 6 metros, ela vai ficar no meio em 3 metros a partir do ponto B. Então, eu vou simbolizar aqui uma resultante com uma seta tracejada. E o valor dessa resultante é a área. Então, é 6 vezes 20. Isso aqui é igual a 120 kN. Agora, eu vou calcular a resultante do carregamento distribuído que está na barra AB. Então, eu vou colocar ela aqui no meio, porque também é um carregamento distribuído retangular. E o valor é a área do retângulo, que é base vezes altura. Então, é 4 vezes 20. Isso aqui dá igual a 80 kN. Bom, o próximo passo é você cotar essas resultantes, porque você vai precisar dessas distâncias. Eu vou começar cotando a partir aqui do lado B e indo em direção do ponto C. Como a gente já sabe que a resultante está no meio, né, da barra BD,
eu vou colocar aqui a distância de 3 metros. Porque se o todo é 6 metros, a metade é 3 metros. Então, como eu sei que o comprimento do trecho BC é 4 metros, como você pode ver aqui embaixo, 4 metros, eu já tenho 3 aí nesse trecho, então para completar os 4, aqui é 1. Pronto. Agora só falta cotar a resultante do carregamento distribuído da barra B. Eu vou cotar ele aqui em relação aos apoios de baixo. Então, começando aqui, então, como a barra AB é 4 metros e essa resultante fica no meio, então aqui vai ser 2 metros. Pronto, agora eu já posso começar o cálculo, onde o objetivo é encontrar o resultado dessas três incógnitas, VA, HA e VE. Para isso, como esse pórtico é isostático, eu disponho de três equações, que é somatório de momentos em algum ponto da estrutura igual a zero, somatório de forças na vertical igual a zero e somatório de forças na horizontal igual a zero. Eu vou começar essa questão fazendo somatório de momentos no ponto A. Por que eu vou fazer isso? Porque quando a gente faz o somatório de momentos em um determinado ponto, todas as forças que estão aplicadas nesse ponto são anuladas. Então, se eu fizer o somatório de momentos no ponto A, eu vou anular VA e HA. E a única incógnita que vai sobrar no meu problema é VE. Então, eu resolvo essa equação que vai aparecer e eu vou encontrar o valor de VE. Então, começando pela primeira equação de somatório de momentos, eu vou adotar um sentido anti-horário positivo. Eu tenho que adotar um sentido positivo. Então, somatório de momentos em A tem que ser igual a zero. Então, portanto, começando aqui da direita para a esquerda, começando pelo VE. Para saber qual o valor do momento de VE em relação ao ponto A, eu simplesmente vou na direção aqui da linha de ação da VE e vou ao encontro de A. Qual o sentido desse giro? É o sentido anti-horário, e eu adotei o anti-horário como positivo. Então, esse momento é positivo. VE vezes qual a distância? Aqui vai uma dica importante. Quando eu tenho forças ortogonais, assim horizontal e vertical, fica muito fácil de fazer essa análise. Então, a dica é a seguinte. Quando eu tenho uma força na vertical, a distância é na horizontal. E quando eu tenho uma força na horizontal, a distância é na vertical, ou seja, sempre o contrário. Então, a força na vertical, distância na horizontal. Força na horizontal, distância na vertical. Então, VE está na vertical, então eu já sei que a distância é na horizontal. Qual é a distância do ponto de aplicação do VE até o ponto A? 4 metros. Então, a distância aqui é 4. Vamos para o segundo aqui, ó. Esse momento aqui de 80 kN vezes metro. Como ele já é um momento, você não precisa mais multiplicar por distância alguma. Simplesmente você compara o sentido desse momento com o que você adotou como positivo. Como esse sentido aqui é horário e eu adotei anti-horário positivo, ele vem aqui negativo. Então, menos 80. Agora vamos para a primeira resultante, de 120 kN. Para calcular o momento gerado por essa resultante, eu venho aqui na linha de ação dessa resultante e vou ao encontro do ponto A. Qual o sentido desse giro aqui? É o sentido horário, que vai contra o sentido que eu adotei positivo. Então, aqui vem menos 120, força na vertical, distância na horizontal. Então, 120 vezes 3, que é a distância do ponto A até a linha de ação da força de 120. Agora nós temos a carga de 100 kN. Como a linha de ação dessa carga de 100 kN passa pelo ponto A, então vamos fazer aqui um desenho. Como essa linha de ação aqui, ó, ela passa pelo ponto A, e eu já expliquei para vocês que força na vertical, distância na horizontal, qual é a distância na horizontal dessa força de 100 kN para o ponto A? Zero. Ou seja, quando a linha de ação dessa força passar pelo ponto que você está calculando o momento sempre vai ser zero.
Então, como a gente está fazendo aqui o primeiro exercício, eu vou registrar aqui para vocês lembrarem que isso daqui é 100 vezes zero. Assim vocês vão lembrar que o valor de 100 foi incluído, porém ele gera um momento igual a zero. A próxima é a resultante desse carregamento distribuído na barra B. Para encontrar esse momento, eu faço o mesmo procedimento, pego a linha de ação dessa resultante e vou ao encontro do ponto A. Qual o sentido desse giro? É o sentido horário. Então, vai contra o sentido que eu adotei como positivo, que é o anti-horário. Então, aqui vem o sinal negativo. Menos 80 vezes a distância na vertical. Força horizontal, distância na vertical. Então, aqui é 2. Tem mais alguma força a ser considerada nesse problema? Não, acabou aí. Então, como eu falei, o HA e o VA não entram porque o somatório de momentos foi feito no ponto A. Então, isso aqui fica igual a zero. Agora, basta eu resolver esse probleminha aqui. Então, eu vou arrumar aqui a equação 4VE menos 80 menos 120 vezes 3, 360, mais 100 vezes 0 vai ser 0, não vou mais colocar aqui, menos 160, que é 80 vezes 2, igual a 0. Então, 4VE, eu vou fazer essa conta aqui na calculadora para todo mundo acompanhar aí o passo a passo. Então, vai ser 80, né, menos 80, menos 360, menos 160, igual a menos 600. Então, aqui vem menos 600, igual a zero. Então, VE é igual a 600, já estou passando para o segundo membro, dividido por 4. Então, esse valor aqui vai ser VE igual a, vou fazer aqui na calculadora também, para vocês acompanharem. Então, é 600 dividido por 4. 150 quilonewtons. Então, como esse resultado aqui deu positivo, isso quer dizer que o meu chute inicial, que foi para cima, ele está correto. Então, eu venho aqui e confirmo esse sentido. Caso esse resultado tivesse dado um valor negativo, isso quer dizer que o meu chute inicial, que era para cima, estava errado. Então, o sentido correto seria para baixo. Então, é isso que a gente vai ver quando a gente calcular a reação horizontal, né? Que eu fiz de forma proposital para o lado errado. Então, agora, vamos calcular a reação na vertical. Vamos fazer a somatória de forças na vertical, considerando o sentido positivo para cima. Então, somatório de forças na vertical igual a zero. Portanto, eu vou considerar agora todas as forças que estão na vertical nesse problema. Então, eu vou começar pelas reações de apoio. As duas estão para cima, então é VA mais VE. Agora, lá em cima, eu tenho 100 kN para baixo, então é negativo, menos 100. E eu tenho a resultante 120, que também está para baixo, menos 120, igual a zero. Eu já calculei o valor de VE no cálculo anterior, então vou apenas substituir aqui, mais 150, menos 100, menos 120, igual a zero. Então, VA, eu vou fazer a conta na calculadora de novo para vocês acompanharem o passo a passo. 150 menos 100 menos 120, igual a menos 70, igual a zero. Portanto, o valor de VA é igual a 70 kN. E se esse resultado deu positivo, isso quer dizer que o meu chute inicial para VA, adotando para cima, está correto. Então, eu venho aqui e confirmo esse sentido.
Bom, e para finalizar, vamos calcular a reação na horizontal. Eu vou adotar o sentido positivo para a direita. Somatório de forças na horizontal é igual a zero. Portanto, o que eu tenho de força na horizontal aí? Eu tenho HA e tenho a resultante de 80 kN. Então, como eu adotei para a direita positivo, o HA é positivo e o 80 também é positivo. Então, mais 80, igual a zero. Então, isolando aqui o HA no primeiro membro, eu encontro igual a menos 80. Bom, o que isso quer dizer? Se o resultado deu negativo, isso quer dizer que o meu chute inicial para o sentido de HA está errado. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir lá, no sentido de HA, cancelo esse sentido aqui e faço a correção adotando o sentido correto agora, que é para a esquerda. Então, eu volto aqui para a minha conta agora e faço uma observação. Após a correção do sentido, o meu HA ficará com valor em módulo, sendo o valor positivo porque eu já fiz a correção para o sentido para a esquerda. Então, apenas eu venho aqui e confirmo que ele é realmente para a esquerda. E assim concluímos esta aula. E mais uma vez eu peço que você deixe seus comentários aqui abaixo do vídeo, dando a sua opinião sobre esta aula. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar produzindo mais aulas como esta. Até a nossa próxima aula. Um abraço!